2, hora do nosso contato ao vivo com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar de economia. Nessa quinta-feira foi divulgado o importante relatório do Banco Central, trimestral. Ele fala sobre juros e inflação, Denise. Fala sim, viu, Adriane? E ele está sinalizando aquela preocupação mesmo com o comportamento da inflação. O relatório trimestral de inflação, ele vai atualizando as projeções conforme o cenário vai mudando. E a gente tem visto o mercado financeiro elevar as projeções para o IPCA, e foi com base no aumento dessas projeções, no comportamento do IPCA, que o Banco Central já foi intensificando a elevação da taxa básica de juros. Nós tivemos a semana passada mais um aumento de 0,75 ponto percentual, e a sinalização é de continuidade desse processo, porque o Banco Central ainda vê a inflação mais alta. Ele não elevou a projeção tanto como o mercado financeiro. O mercado financeiro já está trabalhando com o IPCA deste ano em 5,9%, o relatório ainda traz 5,8% de avanço do PIB. E faz algumas considerações. Primeiro tem a questão do aumento de preço de commodities, aí pega alimento, minério de ferro, preço do petróleo, e meio que bate contra o efeito favorável que a gente tem da acomodação do dólar. Então, o dólar mais baixo ajudou até a evitar que a inflação tivesse uma aceleração ainda mais forte. E aí vem os questionamentos em relação ao cenário futuro, porque o Banco Central trabalha, assim como o mercado financeiro, com a perspectiva de um crescimento mais acelerado da economia, especialmente no segundo semestre, só que aí entra em cena a questão hídrica, que joga dos dois lados, mexe com as projeções tanto de inflação como de crescimento. Do lado da inflação vai vir o impacto da correção da bandeira tarifária, já foi adotada a bandeira nível 2 vermelha, não é? Só que, por outro lado, há risco, né, de esse aumento de custos dar uma freada aí na atividade econômica, e não se descarta a possibilidade de racionamento. O relatório não coloca essa questão, mas a gente tem visto o Ministério das Minas e Energia já buscando, inclusive, alternativas legais, né, margem de segurança para trabalhar essa questão hídrica, se houver necessidade de impor restrições, mexer com vazão de água, enfim, são várias medidas para evitar apagões, mas vai ter um impacto financeiro. E aí não se sabe ao certo qual vai ser o reflexo disso sobre a atividade econômica. Se der uma freada no ritmo de crescimento, isso, em princípio, colabora para segurar a inflação. Não seria bom, né, porque a gente está contando com uma recuperação mais forte da economia brasileira. Mas o Banco Central considerou todos esses aspectos e aí eu acho que ele acaba sustentando aquela expectativa do mercado de um aumento mais forte mesmo da Selic, que caminharia para o nível considerado neutro. Nas projeções do mercado financeiro, que começam a ser mais revistas ainda, já se fala na Selic em 7,5% no final deste ano, dando como certo um aumento de 1 ponto na reunião do Copom do mês de agosto. O relatório trimestral de inflação não alterou muito isso. O Banco Central também trabalha com a perspectiva de um crescimento da economia ainda um pouco menor, não corrigiu tanto como o mercado financeiro, não chegou àquela faixa dos 5%, como o mercado está prevendo, prevê o PIB aí em 4,8%, né? Ainda é abaixo da projeção do mercado, mas é esse o cenário que nós temos, né? E amanhã sai o IPCA 15, que é a prévia da inflação, que também pode reforçar essas mudanças aí de projeções do mercado. Vamos acompanhar e a gente conta com as suas informações aqui no Jornal da Manhã. Falando um pouquinho do dólar, para a gente encerrar, Denise, essa semana a gente acompanhou ele descendo o seu valor um pouquinho dos R$ 5. Qual a expectativa para hoje, quinta? Olha, na abertura tudo tranquilo, continuando com a trajetória de queda, recua agora 0,3%, a cotação de venda do comercial está em R$ 4,94, mas além do cenário doméstico, hoje nós teremos vários dirigentes do Federal Reserve lá nos Estados Unidos se pronunciando, e parte dos integrantes do Fed já defende aí um corte antecipado dos estímulos. Então, se eles passarem um recado mais duro em relação à política monetária de lá, essa questão da recompra de títulos, talvez tenha uma repercussão aqui no mercado financeiro, porque minimiza o impacto que a alta dos juros pode ter aqui, por exemplo, sobre fluxo de investimentos, sobre a contenção do dólar. Então, vamos continuar observando. E Bolsa de Valores, Adriana, tem refletido muito das medidas aí que estão sendo discutidas no Congresso, aumento da tributação sobre as instituições financeiras que deve valer até o final deste ano. Isso já está tendo repercussão em bolsa, tanto que a bolsa vem meio de lado, com pequenas quedas aí nos últimos dias.